Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui para a nossa aula de metodologia científica do mestrado profissional PPGEAS. Na nossa aula de hoje, turma, nós vamos dar continuidade naquela parte da estruturação do projeto de pesquisa científica e falando, né, a respeito da estrutura básica da redação de projetos científicos. Então nós já passamos por aquela parte inicial, né, de introdução, justificativos, objetivos, vimos na aula passada metodologia, referencial teórico. Nessa aula de hoje, turma, nós vamos dar continuidade falando sobre os três últimos aspectos do projeto, ok? Que são o cronograma, o orçamento e aquela lista final de referências bibliográficas, ok? Bom, turma, o que nós podemos falar a respeito do cronograma de um projeto? Cronograma, turma, basicamente ele vai tratar a respeito de quando cada etapa do projeto será realizada, tá? Então, a grande finalidade do cronograma é você fazer um planejamento organizado e viável de execução do seu projeto. A grande maioria das pessoas se preocupam muito com a introdução, com a justificativa, com os objetivos. O ponto central do projeto é a metodologia, então ela perde ali 80% do tempo, né, redigindo a metodologia, e aí deixa o cronograma para o final, né, geralmente quando o prazo já está se esgotando, e aí ele começa a marcar alguns xizinhos ali numa tabela e pronto. Ele acha que aquilo ali é um cronograma, tá? Então, o grande objetivo dessa aula de hoje é justamente ensiná-los e que vocês aprendam que vocês não devem fazer isso, tá? O cronograma ele é tão importante quanto a metodologia. A metodologia é a ciência de como executar o projeto. Porém, o cronograma ele é o quando executar, ele é o planejamento. E se esse planejamento não for bem feito, com certeza, eu estou dizendo com certeza, vocês terão muitos problemas, tá? Então tenham muita atenção na parte do cronograma do seu projeto. Então vamos lá, turma. Planejamento é tudo. Então a pesquisa ela vai ser dividida em partes, de acordo com a metodologia que você dispôs, e vocês precisam prever tempo suficiente para cada etapa do seu projeto. E, se possível, né, a ampla maioria dos nossos alunos são engenheiros, e eu brinco muito em minhas aulas, né, eu digo uma brincadeira que é a lei de Murphy, né, que eu até brinco que é a lei do Smurf, aqueles bichinhos azuizinhos lá do filme. Se uma coisa pode dar errado, na vida de um engenheiro ela vai dar errado, né? Brincadeiras, né? Um trocadilho à parte, é que nós, principalmente nós das engenharias, somos acostumados o quê? A fazer os projetos para o pior caso, para o pior cenário. Então, quando você for fazer o planejamento, o cronograma do seu projeto, já leve em consideração alguns possíveis obstáculos e problemas que vocês podem encontrar na etapa. Então, por exemplo, eu gasto um mês para fazer uma determinada etapa de testes em corpos de prova. Ok, mas e se a prensa estragar? Percebam o silêncio. Estou aguardando a resposta de vocês. E se o equipamento estragou? Então, vocês precisam prever isso. Então, olha, se correr tudo bem é um mês, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, pode acontecer algum problema. Então, por prudência, você vai prever 2 meses, você vai prever um mês a mais ali, se caso ocorrer. Então, são preocupações desse tipo que você tem que levar em consideração. Essa análise que eu vou fazer, eu consigo fazer aqui no IF Goiânia. Beleza, eu faço ela em um mês. Essa outra análise eu vou ter que mandar lá para São Paulo, lá para a USP. Eu vou gastar ali quase um mês para mandar. Eles vão pedir de 30 a 60 dias para analisar. E depois eles vão pedir mais 30 dias para devolver os resultados. Ora, então eu vou precisar de 4 meses. Percebam a diferença? Às vezes o teste ele é muito fácil, muito rápido de executar. Mas, devido à logística,
Ele pode levar mais tempo para ser executado. Então são considerações desse tipo que vocês precisam trazer aqui para o cronograma de vocês. Então não pode esquecer que determinadas partes podem ser executadas simultaneamente. Muitas vezes a pessoa ela marca lá os quadradinhos, né, do cronograma, achando que uma etapa só pode começar após o encerramento da outra, tá? Quando a verdade isso não acontece. Também você não pode marcar o projeto inteiro do início ao fim, senão vai demonstrar que você não tem organização alguma. Mas é possível sim ter etapas simultâneas. Além disso, você tem algumas etapas que de fato dependem das anteriores e aí você precisa aguardar, tá? E aí, caso de análise e interpretação, né, no caso, a realização depende da codificação, tabulação, e isso só é possível depois de quê? De colheita dos dados. Então aqui é mais já aquela fase de tratamento dos dados, análises estatísticas e tudo mais. Então até isso tem que ser previsto, tá? Todas as etapas precisam ser previstas. Então tá aqui um exemplo de cronograma, tá? Isso aqui é um exemplo bem básico, bem simples que eu encontrei. Na verdade, o ideal é vocês trabalharem aqui ou com os meses ou pode ser a indicação, né, do mês 1 até o 24º mês. E aí percebam que eles colocam aqui as etapas, tá? Cada uma das etapas que provavelmente estava previsto na metodologia do projeto, e aí ele começa a marcar aqui os xizinhos. Isso aqui que eu falei. Aí a maioria das pessoas começa a brincar aqui de marcar X. Eu acho que esse aqui é 3x, esse aqui é só 1, esse aqui é 2. Faz um chute. E aí qual é o resultado disso? O projeto não sai, as etapas ficam todas emboladas, muitas etapas sem fazer. O aluno olha para aquilo, ele começa a ficar desanimado, porque ele vê que as etapas estão ficando atrasadas, e muitas vezes isso vai culminar em dois pontos. Ou um atraso considerável do projeto, ou até mesmo a desistência do aluno. O aluno não consegue ver uma luz no fim do túnel e acaba desistindo do mestrado. Então percebam o quanto um quadradinho desse aqui, uma simples tabela dessa, pode se tornar, se você fizer o seu cronograma bem feito, algo muito útil para você. Agora, se você não tomar o cuidado devido, pode se tornar um grande problema para a sua vida, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Bom, feito o cronograma, turma, qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer o orçamento, tá? Mas aí eu aguardo vocês no próximo bloco da nossa aula. Até lá!